Olá, meu nome é Valdirene, sou professora de Biologia do Ensino Médio e EJA. Essa aula é destinada aos alunos do terceiro ano médio. Vamos começar a falar sobre o reino vegetal. O primeiro representante aqui nós temos as briófitas, que é uma classe de vegetal extremamente simples, vocês podem verificar aqui no exemplo. Esses vegetais, nós temos aqui alguns representantes, que são os musgos e as hepáticas. São vegetais que não alcançam um tamanho muito grande, elas são pequenas. Algumas hepáticas podem atingir até 30 centímetros. A gente pode perceber que elas têm estruturas extremamente simples. Aqui mais alguns exemplos, onde os musgos podem estar presentes em rochas, em troncos de árvores. As hepáticas, a mesma coisa, ela parece uma alfacezinha que fica grudadinha ali no solo. Aqui mais exemplos de musgos. Nesse slide aqui nós vamos ter algumas características principais, né? Então, as briófitas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, ou seja, são as plantas mais antigas do nosso planeta. São muito pequenas, vivem em ambientes úmidos, não produzem flor nem sementes. Aqui, olha, eu vou adiantar um pouquinho, uma estrutura de um musgo. A célula, né, desses vegetais já apresentam um tipo de cera. Então, essa cera permite que o musgo não perca muita água. Então, eles dependem da água, mas eles, numa época de seca, por exemplo, a folha não perde totalmente a água. Então, essa planta consegue sobreviver por mais tempo. O esporófito, que é a parte masculina, fica aqui nessa parte superior, e o gametófito aqui na parte inferior. Então, por que ela depende da água? É a água que vai levar os gametas masculinos que estão aqui em cima para a parte de baixo. E aí vai ocorrer a reprodução desse vegetal, tá bom? Aqui então, olha só, a gente tem aqui em desenho, né, o esporófito lá em cima, tem uma haste que é como se fosse um caule muito rudimentar, e a parte inferior aqui, onde está presente a parte feminina da planta. Então, nesse momento aí, a água vai estar levando o gameta masculino, se encontrando com o feminino, e essa planta consegue se reproduzir. E aqui embaixo, olha, é a raizinha dela, onde tem os rizópodes. Não é uma raiz muito profunda, então é muito fácil dessa planta sair do solo, tá? Vamos ver mais algumas coisas aqui. Não tem tecido de sustentação como um caule, então ela é muito simples. É uma chuva, qualquer coisinha pode fazer com que essas plantas quebrem. Já falei, né, que a ausência de vaso condutor não permite que ela se desenvolva muito, por isso que elas são totalmente pequenas. Vamos lá. Aqui tem um exemplo de um ciclo de vida de um musgo, tá? Então, esse ciclo de vida vai depender, né, dos órgãos reprodutivos de um musgo. Esses órgãos reprodutivos aqui, olha, eles vão ter estruturas de reprodução. Então, a oosfera, ali embaixo, é onde vai cair o gameta masculino e essa planta vai se desenvolver, formando uma planta nova, tá bom? Aqui ao lado, a gente tem um ciclo de vida desse musgo, né, onde a gente pode ter o início aqui do gametófito, que é o feminino, né, a parte feminina, e o esporófito, que é a parte masculina aqui em cima. Vai acontecer, então, a meiose, né, para produzir esses gametas masculinos e femininos, a germinação desses esporos, que vai estar caindo lá, como eu falei para vocês, na parte feminina. Isso vai, né, formar futuros gametófitos, ou seja, a parte feminina ela vai guardar esses esporos masculinos para desenvolver uma nova planta, tá bom? Esses anterídeos aqui, eles vão liberar, então, esses gametas que vão se desenvolver lá na partezinha feminina da planta, formando plantas jovens, e aí formam um novo ciclo. Bom, aqui agora já vem o grupo das pteridófitas, que são as samambaias, mais conhecidas, né, como samambaias. É o segundo grupo de vegetais que ocupou o nosso planeta. A gente tem aqui vários exemplos, né? Esses soros da samambaia aqui, a gente já vai ver para que ele serve. Aqui uma samambaia sul, que são samambaias maiores, né? Na época dos dinossauros, essas plantas, elas dominaram o nosso planeta e tinham aí 40, 50 metros de altura. As samambaias foram muito utilizadas como xaxim, tá? Por isso que algumas dessas samambaias de xaxim, elas são ameaçadas de extinção hoje em dia.
A avenca é um outro tipo de pteridófita também, que é uma planta muito comum das pessoas terem em casa. Elas já são maiores, né, do que as briófitas, a gente já pode perceber aqui. Principais características, né? Então, foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva aí das plantas. Já possuem raízes, caulas e folhas. São vasculares, possuem vasos condutores de seiva, né? Essa vascularidade permitiu que as pteridófitas conseguissem alcançar um tamanho muito maior do que as briófitas. Os vasos condutores são responsáveis pela sustentação dessa planta e para levar a seiva até as folhas. Elas também vivem em ambientes úmidos, né? Assim como as briófitas, precisam da água também para a fecundação. Os gametas masculinos são flagelados, eles têm cauda. Bom, aqui a gente tem mais alguns exemplos, né? Tem vários tipos, várias espécies de samambaias. Aqui mais alguns exemplos das avencas, que são os principais representantes. Tá? Na floresta, a gente pode observar esse Lycopodium aqui também, que é um outro tipo de pteridófita, que são as chamadas licófitas. Tá vendo aqui? Então, elas já têm um caulezinho maior, são mais desenvolvidas, né, do que as briófitas. Mais alguns exemplos aqui. O Exetum é um outro tipo também de pteridófita, bem peculiar. E aqui o ciclo de vida de uma samambaia, né? A gente pode observar aqui, na parte inicial, aqui já de uma samambaia, né, o desenvolvimento dela, e aqueles soros, eles contêm o material reprodutor da planta, né, que são os esporângios. Esses esporângios, na fase reprodutiva, ele vai germinar e vai liberar isso aí na parte feminina da planta, onde pode acontecer, então, a fecundação. Tá? E aí essa fecundação vai reproduzir um esporófito jovem, tá? Então dessa maneira pode acontecer essa parte reprodutiva. Comparando, né, aqui essa fase reprodutiva, as samambaias elas dependem da água sim, mas menos do que as briófitas. Mas é um ciclo de vida bem parecido, né? Uma parte reprodutiva bastante semelhante aqui desses dois grupos. Aqui uma comparação. Briófitas são avasculares. As pteridófitas já são vasculares, têm vasos condutores de seiva. Briófita, pequeno porte, pteridófita já pode alcançar um porte muito grande. As briófitas têm rizóide, caule e filóide. Não tem semente, não tem flor. Vive em ambiente úmido. Pteridófita possui raiz, caule e flores. E folhas, desculpe. E aí já não tem semente, também nem flores, e também vive em ambiente úmido que depende disso para a sua reprodução. Bom, aqui a gente já parte para um outro grupo, que é o terceiro grupo de vegetais, que são chamados de gimnospermas. Então, se vocês vão perceber, a gente está tendo aqui uma evolução desse grupo, tá? As gimnospermas, então, tem vários exemplos delas aqui. A araucária é essa aqui da direita, que são árvores de grande porte. Os pinheiros também são bons exemplos de gimnospermas. Aqui uma curiosidade. A maior árvore do mundo é uma gimnosperma. É uma sequoia gigantesca. Olha o tamanho que ela pode atingir aqui só de circunferência, né? Então, o diâmetro da copa de 32 metros. Então, são árvores extremamente grandes, tá? Essas sequoias é uma floresta de sequoia que existe na Califórnia. Comparando com o tamanho de uma pessoa, né? Uma árvore extremamente grande. Aqui, né, uma que deve ter caído na estrada e dá pra passar um carro tranquilamente no meio dela. Bom, vamos lá então aqui para algumas características das gimnospermas. Desculpem. O pinheiro do Paraná é um dos representantes e essa pinha aqui é onde ela vai estar reservando a semente. Então, uma novidade evolutiva aqui das das gimnospermas é justamente a presença da semente. Então, a gente já percebe aqui uma estrutura que vai ter essas sementes desenvolvidas aqui. Então, olha só, a semente de pinhão é uma semente. É ela que seria a parte reprodutiva para ter um novo pinheiro. O estróbilo masculino aqui é a parte que vai ter o gameta masculino
desse vegetal. A cica, né, é um exemplo, cipreste são outros exemplos aqui, que são os pinheiros que a gente usa aí, algumas pessoas usam para o Natal. Alguns exemplos aqui de gimnospermas, o pinus, ilhote, que é um pinheiro também. E a nossa araucária, que é o pinheiro do Paraná, que produz o pinhão. E é justamente aqui no pinhão que a gente vai ter a parte masculina, a parte feminina da planta, né? Ou a flor do pinheiro. Então tinha aquela partezinha masculina e com o vento, uma série de fatores podem fazer com que esses gametas se encontrem, né? E aí a gente vai ter novos vegetais aqui surgindo. Aqui mostrando novamente o estróbio, que é a parte masculina do pinheiro. Então, cada gimnosperma tem um estróbilo diferente, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, que são essas partes reprodutivas das gimnospermas. Principais características, então, elas já são vasculares, então, uma novidade evolutiva, tá? A maioria são árvores de grande porte. Tem raiz, tem caule, tem folhas, estróbilos e sementes. Estróbilos, então, são as partes reprodutivas e a semente. O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, né? Então, não é considerado flor, tá? Não tem pétala, não tem ovário, não há formação de frutos dentro dos estróbilos, mas formam as sementes. O gameta é produzido, então, nesse estróbilo. O gameta masculino não é flagelado, ele não é transportado como se fosse um grão de pólen, né? Então, depende, né, um grão de pólen para transportar esse gameta, não é pela água, desculpem. O estróbilo não possui elementos de atração para os polinizadores. Então, não tem insetos, abelhas, né, que é inseto também, ou animais que vão polinizar. O principal meio de polinização é justamente pelo vento. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Então, elas dependem da água, mas não tanto quanto as pteridófitas e as briófitas. Tá? Então, a água não é fundamental para a sua reprodução. O embrião fica protegido lá dentro daquela semente que vocês viram aqui em cima. Deixa eu voltar lá naquela imagem que tem a semente. Cadê? Aqui. Então, aqui, a semente de pinhão. Então, é ali que vai se desenvolver o embrião. Ok? Vamos lá. O ciclo de vida de um pinheiro, né? Então, aqui a gente tem o desenvolvimento lá do embrião, onde a gente viu. Esse embrião, ele vai germinar, vai cair no solo, vai desenvolver, formando, né, um pinheirozinho jovem. A planta aqui na fase adulta. E essa fase adulta vai culminar com a fase reprodutiva, né? Onde vai acontecer a fecundação e a polinização. E essa sementezinha caindo ou sendo plantada em algum lugar, ela pode germinar um novo pinheiro. Então, o ciclo de vida das gimnospermas, né, dependem justamente aí dessas flores rudimentares que vão disseminar esse pólen através do vento. Tá vendo aqui, ó, onde pode acontecer a fecundação e vai formar aí uma nova planta, tá? Então aqui nós temos os estróbilos, a parte feminina novamente aqui, mostrando, né, esse pinhão, que é um estróbilo feminino maduro, né? Que é aquele que a gente acaba comendo aqui nessa época do ano de frio. E o último grupo aqui, que são as angiospermas, que é o grupo mais atual, né? Que é o mais conhecido, que nós temos aqui vários exemplos, né? Então, é o grupo mais variado de vegetais. Então, são aqueles que produzem flores, tá vendo só? Então, aqui, uma novidade evolutiva é o quê? Presença de flores, certo? Presença de óvulo, onde vai fecundar, onde vai desenvolver essas flores aqui. Então, olha, tudo isso aqui são chamados de angiospermas. Todos esses vegetais têm ali a sua parte masculina, a sua parte feminina, que vai estar fecundando, produzindo flores, que vão ser polinizadas por insetos, por morcegos, por aves, para que produzam novos vegetais. Então, olha aqui um exemplo muito vasto. Então, ó, são vasculares, tem raiz, tem caule, flores, folhas, flores e frutos
Está destacado aqui que é o quê? É a novidade evolutiva desse grupo. Eles também não precisam de água para a sua reprodução. As flores produzem um néctar, né, que vai atrair animais, como eu já falei para vocês ali no caso das polinizadores. E da união desses gametas vai formar o embrião dentro de uma semente. Então, depois dessa fecundação, que é feita principalmente por insetos, pelos polinizadores, a flor vai se desenvolver e se transformar num fruto, né? A semente ela vai nutrir e proteger o embrião. É o grupo vegetal mais recente, mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato dessas flores terem esse ovário, onde vai produzir o fruto. Além, né, de proteger a semente também e ser atrativo de dispersores de sementes. Aqui um quadro comparativo de gimnospermas e angiospermas, tá? Falei várias coisas já aqui sobre isso. O ciclo de vida de uma angiosperma, então, olha só, ele vai depender do quê? Vai depender justamente da fecundação. E a flor, ela pode ter um tubo polínico. Nesse caso aqui é uma flor que tem os dois sexos. Então aqui em cima, né, a antera, que é a parte masculina, onde o pólen pode cair aqui na parte feminina e desenvolver o fruto. Olha só. A flor da angiosperma, então, tá vendo aqui? Ela pode ter a antera, que seria, no caso, a parte masculina, e o estigma, que vai levar esse pólen até o ovário dessa flor. Essa flor, no caso, é uma flor que tem as duas partes reprodutoras, né? Uma planta chamada de dioica. Existem plantas que só têm a parte masculina, plantas que só têm a parte feminina. Aqui é um exemplo, olha só, aqui em cima a parte masculina e lá embaixo tem o ovário, tá? Então, o ovário da planta vai estar lá dentro, lá no fundinho dela. Aqui outros exemplos também. Tá vendo aqui, ó, as anteras, onde tem a parte masculina, e esse estilete grande aqui em cima, onde esse pólen vai cair e desenvolver uma nova flor no ovário dela. Ó, vários exemplos aqui a gente pode estar vendo, que são lírios do campo, lindos. E aqui os agentes polinizadores. Então são esses seres que são fundamentais para que essas plantas sejam polinizadas. Olha aqui o morcego, beija-flor. E existem plantas que dependem exclusivamente de polinizadores para se reproduzir. Por enquanto é só.